pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de resumo dos livros de Five Nights at Freddy's, a nova sequência que estamos vendo aí, que já foi lançado esse ano, que é o Into the Pit. E tem os outros ainda, que tem, eu acho que tem o 1h35 da manhã, tem o Fat, tem o Fox, que eu não lembro o nome, e tem o do Buddy Call, eu não vou lembrar o nome de todos, mas são 15 histórias, até onde eu sei são 3 livros por história, mais uma história que segue os 5 livros, que é a história do Stitch Wraith. Esse bicho muito bizarro que tem uma aparência meio Energy, por aí vai. Tipo, tem umas coisas nos livros, mas esses livros, eles estão sendo icônicos, pois acontece uma coisa muito importante. Eu, na verdade, estava querendo fazer uma série contando toda a história de Five Nights at Freddy's, que nem eu tô fazendo com o Undertale. O Undertale eu dei uma pausa, porque a galera não tá gostando tanto, sabe? A galera já viu aqueles vídeos que eu fiz, que é o resumo, né? Os primeiros vídeos lá de 2016, e assim tem eles até hoje. Mas quando eu tô tentando destrinchar a história, que nem eu tô fazendo agora, não sei, a galera tá indo, melhor dizendo. Mas eu, pra tentar entender melhor o que tá acontecendo em FNAF, esses livros eu não li. Eu só li esses daqui, ó, que a galera vai lembrar, que é esses dos menininhos aqui, que lançou acho que em 2016, na época do 2015. Não lembro, mas é na época do FNAF 4. Vocês lembraram que tem os Silver Eyes, ainda tenho todos aqui. Esses, na verdade, que eu me lembre, eles são um universo alternativo. Tipo, ele pega o que acontece em Five Nights at Freddy's e conta uma história em outro lugar, né? Pega o que aconteceu, basicamente, pra tentar explicar o que tá acontecendo nos jogos. Ele conta uma outra história pra tentar explicar o que aconteceu no jogo. É confuso. Mas agora, até onde eu sei, esses livros novos, que eu tava citando pra vocês, o Into the Pit, o Fat, por aí vai, eles servem para explicar algumas coisas dentro dos jogos. Ou seja, esses daqui fazem parte do universo que nós tanto conhecemos de Five Nights at Freddy's, né? Contando as partes que talvez preencham algumas dúvidas que a galera tem até hoje. Então, antes de eu querer sonhar em fazer um vídeo falando de linha do tempo ou falando qualquer coisa, eu acho que esses vídeos aqui vão ser muito úteis, não só pra mim, mas pra vocês também. E acontece o seguinte: são 2 arcos de 5 livros, sendo que esse ano o último foi o Bunny Call, vai do primeiro livro até o 5º livro, e ano que vem, 2021, vai ter mais 5 livros, totalizando 10 livros dessa série nova. E também, muito provavelmente, mês que vem, vai sair o FNAF 9. Então, eu tenho que entender pra onde que talvez essa história possa ir pra gente começar a montar as teorias aqui no canal. Então, pessoas, sejam muito bem-vindos a essa série de resumo. Posso errar em muita coisa? Posso errar em muita coisa, não vou mentir, pois muita coisa é bem confusa, mas eu vou tentar resumir cada história pra vocês. Então, pessoas, muito obrigado já por estar assistindo. Eu quero fazer um vídeo simples, mas resumindo a leitura que eu tô fazendo e trazendo aqui pra vocês. Se tiver algum erro, eu trago uma errata ou algo do tipo, ou deixo no comentário fixado. Mas eu acredito que eu só vou pegar a informação do livro e resumir pra vocês aqui pra gente entender esta treta toda. Então já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada, e mandem nos comentários o que vocês acham, o que vocês vão achar, né, de toda essa treta que eu vou contar aqui pra vocês, e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Vamos então, pessoas, vamos entrar na piscina de bolinhas, logo na primeira história de Into the Pit. Que nem eu falei pra vocês, a história dos livros de FNAF, esse novo arco, passa no mesmo universo dos jogos. Enquanto os 3 primeiros livros foram o Silver Eyes, o Twisted Ones e o Fourth Closet, eles contam um outro universo para explicar esse universo que nós estamos vendo do jogo, que tem Vene, que tem as coisas e tal. Aí esses novos 5 livros, né, que eu falei para vocês, e nós vamos ler o primeiro agora, né, vamos resumir para vocês, eles vão ter informações para preencher, né, as lacunas, ou tentar explicar alguma coisa ou outra, ou aumentar mais o universo de FNAF. Mas vamos sem mais enrolações, eu tenho que explicar isso agora para não ter mais dúvidas. Vamos lá então, pessoas, entrar na piscina de bolinhas. O que acontece? Essa primeira história é a própria Into the Pit, que é entre na piscina, ou entre no abismo, entre nas profundezas, entre no buraco, olha como fala. O personagem principal se chama Oswald, e é uma criança que mora numa cidadezinha pequena e mora com seu pai e sua mãe.
Oswald, ele tinha um grande amigo chamado Ben, e o Ben e ele eram dois camaradinhas, andavam pra cima e pra baixo, era uma duplinha do barulho. Os caras estavam, né, fazendo altas coisas legais, né, nas férias, nos verões, por aí vai. Mas aconteceu o seguinte, nessa cidade tinha uma fábrica, e uma fábrica muito importante, que movimentava a economia dessa cidade, sabe, movimentava tudo, era um negócio muito louco. E aí, essa fábrica, passou-se muitos anos, ela acabou falindo, ela acabou quebrando. Essa cidadezinha pequena, ela vivia em volta desta fábrica. Inclusive, só um paralelo, a cidade que eu morava, que é a cidade do interior, muita da cidade cresceu por conta desse tipo de fábrica. Tipo, uma fábrica enorme se instala lá, e aí a economia da cidade aumenta muito porque vai muita gente pra lá trabalhar, né, e viver suas vidas. E aí aumenta comércio, aumenta coisas de atração, de entretenimento, comida, coisa de roupa. Vamos por assim, quando está num grande lugar, né, tipo um shopping ou uma fábrica enorme, numa cidadezinha pequena, geralmente essa cidadezinha pequena tende a crescer. E era a cidade que eu morava então. Mas as fábricas começaram a fechar e a falir. E a cidade acabou ficando do mesmo tamanho. E aí aconteceu a mesma coisa com a cidade do Oswald, onde tinha a fábrica fechou e muita gente perdeu os seus empregos, inclusive os pais do Oswald. Falando que isso é muito importante, tá? Então acompanha aí. O Ben, que é grande amigo do Oswald, teve que se mudar de cidade, porque os pais deles não conseguiram arrumar emprego, né, na cidade, a cidade meio que quebrou, e eles estavam tentando arrumar emprego nas cidades vizinhas, mas também não deu certo. Aí o Ben, junto com a família dele, foram para 800 quilômetros, né? Foram para outro estado praticamente, talvez ficar mais perto da família e em uma cidade que, né, deu um pouco mais de dinheiro para eles poderem sobreviver. Aí a família também do Oswald, infelizmente, né, tava tentando procurar emprego, estavam desempregados, uma situação complicada, mas eles conseguiram se virar ali dentro da cidade. Isso porque a família do pai do Oswald tá na cidade, principalmente a avó do Oswald, né, mãe do pai dele. Tava ali de boa, né, tava ali não tão de boa, ela tava meio doente, por isso que eles escolheram ficar na cidade também. E aí a mãe dele continua, acho que como enfermeira, e o pai dele trabalha meio período, né, fazendo umas coisinhas ali, acho que numa mercearia. E aí então, o pai do Ben conseguiu um emprego, o Oswald infelizmente perdeu um amigo e a mãe dele trabalha com uma louca. Não que ele perdeu um amigo, tipo, o amigo tá muito longe. É diferente, tipo, de você ver um amigo todo dia na escola, aquela coisa não ia acontecer mais. Tanto que, lembrando isso, né, temos que falar da escola. O moleque vai pra escola e tá praticamente no fim do ano letivo, né? Tá praticamente de férias. E aí ele tá nesse último dia de aula, né? Os professores tá já... Ah, mano, faz qualquer coisa aí. Só vamos cumprir aqui a caderneta, as coisas aqui e já era. E aí deixou as crianças fazer qualquer bosta, né? Infelizmente, o Oswald, depois que o Ben foi embora, ele não conseguiu fazer novos amigos. Então ele é uma criança mais isolada. Inclusive a galera faz bullying com ele. Olha aí as coisas erradas, hein? Olha aí as coisas atacadas. Não faça bullying. Não faça bullying. Bullying é errado. Aí então o Oswald, ele tá falando com os pais dele, conversando. E aí a situação financeira acabou, né, chegando até a criança. Porque, né, criança acaba perguntando as coisas, né? Pô, pai, por que eu não posso comprar tal coisa, não posso fazer tal coisa e por aí vai? E aí o pai dele fala, ó, porque a gente não tem tanto dinheiro, a gente tá numa situação apertada. E isso vai, né, deixando a situação do moleque e do pai, né, meio complicado. Como a mãe tá precisando de mais dinheiro, ela pegou o turno da noite, que é o turno da emergência, que geralmente é o que mais paga também, mas é o que também tem as tretas mais complicadas de resolver. Então a mãe dele trabalha da meia-noite até o meio-dia, ou até as 6 da manhã, eu acho que é só o período de emergência, que é da meia-noite às 6. Aí a galera já veio, ah, mas é finável, uma coisa... Não, ela é enfermeira. Eu acabei de falar pra vocês que ela trabalha no hospital. E ele tem uma relação, né, um pouco mais assim com o pai dele, porque o pai dele que praticamente faz tudo com ele. Ele, tipo, faz a janta, ou é das 6 da tarde ou às 6 da manhã, eu não vou lembrar agora. Mas eu sei que ele não vê a mãe dele à noite, né? Porque a mãe dele fica no hospital. E ele fica andando com o pai, né? Tipo, ele vai pra escola, é o pai dele que leva. Busca da escola, é o pai dele que busca. Fazer o jantar, é o pai dele e tudo mais. Quer ver filme, quer fazer uma coisa, é o pai dele que tá sempre ali. O moleque também, outro detalhe, eles têm umas discussões muito nostálgicas com o pai. Então, o pai dele vê que ele vê filme velho. O moleque gosta de muita coisa antiga, inclusive uma cópia de Godzilla. E aí, o moleque, ele vai lembrando de coisas do passado e ele tem esse sentimento de voltar aos tempos antigos. Porque ele tem uma parte que ele vai lembrar que tinha um festival na cidade, que as famílias se reuniam para poder sair, e a família dele ia na patinação no gelo, a família dele fazia compras, né, e era bem mais bem de vida. Ele queria que esses tempos voltassem, e principalmente esses tempos voltar para ele ficar com o amigo dele, que ele tinha alguém para poder zoar e fazer as coisas junto. Mas aí o pai dele
né, infelizmente, tá tentando se virar com o que tem. A família dele, no caso. E aí, a opção que o pai dele deu pra não deixar o moleque sem fazer nada nas férias, ele deixava o moleque na biblioteca, que na biblioteca tinha uma lan house, né, tem esses computadores pra galera poder usar. Ele podia ficar lá mexendo no YouTube, mexendo, né, em coisa de MMO, jogar LOL, qualquer coisa. E depois, na hora do almoço, ele ia pra uma pizzaria, que é a Jeff's Pizza. E aí o pai dele fala, ó, vamos tentar fazer um negócio legal. Eu deixo você na biblioteca, você joga lá teu LOL e depois você vai na pizzaria. Tudo bem? O moleque falou, tá bom, fazer o quê? Não tem escolha. Depois disso, também tem que lembrar que o moleque, ele, por algum motivo, ele tava viciado em desenhar animais, né, com uma parte de baixo de metal, praticamente os animatronics. Ele tava desenhando, tipo, como se a parte que dá pra você ver dentro do bicho são as engrenagens, são os fios, os conectores e por aí vai. O moleque, ele ficou desenhando isso porque ele entrava no mundo de fantasia. Ele lia bastante desses livros de fantasia e criava as aventuras e por aí vai. Principalmente, ele lia muito Mágico de Oz. Isso é um grande detalhe, tanto que ele faz uma referência ao Mágico de Oz. E o Mágico de Oz, pra quem não lembra, a Dorothy, quando ela vai pra esse outro mundo, ela tem os animais, né, que andam com ela, né, as criaturas, tem um homem de lata, tem o leão e tudo mais, e todos eles querem alguma coisa. Acho que eu me lembre, o leão, ele quer ter coragem, e o cara de lata, ele quer ter um coração. Então meio que dá pra entender, sabe? Por que o moleque imagina essas coisas de metal, de bichos e por aí vai. Que o mundo, né, de Oz tem essas coisas muito doidas. Ele tá lá na Jeff's Pizza, né, na hora do almoço. Depois dele ficar lá jogando LOL, ele vai pra essa pizzaria. E ele tá lá, né, com um pouquinho de dinheiro. A pizzaria tá muito mal acabada. Tem quase nada ali pra fazer, a não ser comer e ele ficar ali sentado lendo um livro, esperando o pai dele chegar, né, pra buscar ele do trabalho. Aí ele tá conversando com o pizzaiolo, né, fazendo pedido e por aí vai. E aí ele pede lá uma pizza de mussarela com a latinha de... Aí eu já fazendo propaganda. Mentira, refrigerante de laranja. Lembrei de Kenan Kel agora, eu só fazendo as referências aí. E isso foi seguindo, né, a vida do Oswald. Ele ia pra essa pizzaria, depois ele voltava, ficava na casa dele, ele depois no outro dia ia pra biblioteca, depois pra pizzaria. O Ben chega a mandar mensagem pra ele falando, ah, meu pai, ele conseguiu um outro emprego, aqui tá muito melhor, pena que a gente tá longe, a gente tá numa praia fazendo férias aqui, como é que tá suas férias aí? Ele fala, ah, minhas férias tá um saco, o Oswald, né, respondendo pro amigo dele, ah, minhas férias tá ok, tá de boa, não estamos fazendo muita coisa, porque meus pais não têm dinheiro, tá meio complicado. E aí o moleque meio que fica, né, brabo com a situação. Ele não consegue entender por que tipo, o pai dele não saiu dali. E aí ele tenta discutir com o pai dele no outro dia que ele tá sendo levado pra biblioteca. Fala, eu não consigo entender por que a gente não consegue sair daqui, procurar um outro lugar melhor, ficar nessa condição. O pai dele tá ficando ali por causa da mãe dele, né? Vó do Oswald, pra cuidar dela. O moleque não tá entendendo isso direito, porque ele quer voltar pro amigo dele, pras coisas, né, que eles faziam juntos. O moleque se sente muito sozinho. Aí, quase tem uma treta, mas não chega a acontecer nada. Tipo, é quase quando seu pai briga com você, mas ficou de boa. Aí o moleque, ele fica meio pistola por causa da discussão que eles têm, né? E o moleque vai pra tal da Jeff's Pizzaria e ele fica meio... Mano, eu quero saber se o meu pai se importa comigo, porque ele tá simplesmente deixando minha vida horrível, eu não tenho mais amigos, eu não tenho ninguém, eu tô cansado desse negócio, dessa vida que não acontece nada, é sempre as mesmas coisas, a gente só revivendo o passado. Eu quero saber, eu vou dar trabalho pra ele. Hoje o dia vai ser diferente. E o moleque atacado foi, né, num lugar que estava fechado dentro dessa pizzaria. Como falei que o lugar era meio mal acabado, tinha um palco que antes tinha talvez uma apresentação, tinha alguns brinquedos que foram fechados, né, ninguém mais tá usando, e o cara da pizzaria não restaurou e não reformou eles, mas o principal era uma piscina de bolinhas que estava fechada. E aí a piscina de bolinhas totalmente lacrada, para ninguém poder pisar, né, tinha até as placas, não entre aqui que aqui o negócio tá ruim. O moleque vai aonde, né? Onde mais? Não pode ir. Ele entra na piscina de bolinhas e ele afunda na piscina. Quando ele afunda na piscina, ele fala, tá bom, tá ruim aqui, tá cheio de poeira. E ele começou a espirrar. E aí o moleque falou, não, agora meu pai vai descobrir onde eu tô, porque eu tô espirrando. Então na hora que meu pai vier me buscar, eu tenho que me esconder melhor. Quando ele decide subir pra procurar um outro lugar pra se esconder, ele vê que o lugar tá totalmente diferente. O lugar tá cheio de iluminações, tá cheio de pôster bonito, os fliperama funcionando, com a senhora Pac-Man, com Gilbert, com
sabe, outros jogos tipo Gauntlet e outros jogos muito nostálgicos de fliperama. Ele olha no palco e tem um urso, chapéuzinho, um coelho de guitarra com uma gravata e uma galinha com um babador, com um cupcake na mão. Aí ele olha pro pôster do lado e tá escrito Fred Fazbear Pizza. Que? Alguma coisa aconteceu. O moleque voltou no tempo. E aí, nesta Fazbear, né, nessa Freddy Fazbear Pizza dos anos 80, o Oswald conhece duas crianças, as pessoas que estão andando ali também, né, andando na pizzaria, que é o Chip e o Mike. Não confundam com o Michael Afton, não tem nada a ver, é só o nome do moleque mesmo. Ali aquela pizzaria tá toda nova, que não falei pra vocês, as coisas estão inteiras, os animatrônicos por aí vai. E tem uma pessoa vestida de Quay, amarelo, muito estranho, andando pelos lugares, olhando as crianças, enfim, um lugar, assim, parece inteiro, mas ao mesmo tempo meio assustador. Eu quero lembrar pra vocês também que na conversa que o Oswald teve com o amigo dele, o Ben, ele também fala que aquele lugar, o tal da Jeff, né, era meio assustador. E aí, quando ele entra na piscina de bolinha e tá na Fazbear, as crianças também falam que aquele lugar é assustador. E aí, ele começa a perceber que o lugar, tipo assim, parece a Jeff's Pizza, só que mais nova, mais inteira e com outro nome. Então nós podemos deduzir que ali era, né, antes de ser a Jeff, era a Fazbear, uma das Freddy Fazbear Pizza. Eu sempre erro os nomes. Mas era uma das pizzarias da Fazbear, melhor dizendo. Depois, quando virou Jeff, é porque o lugar fechou, já deu tudo ruim e, né, acabou todas as coisas, né, e o lugar, né, foi abandonado. Não digo abandonado, mas outra pessoa comprou porque, né, pode ter dado ruim pra Fazbear. As tretas que nós já sabe que tem um certo coelho que gosta de, né, fazer criança estar em buchinho de Fredinho, igual o Killer in Purple que nós joga aqui. Mas voltando, ele então voltou no tempo. O Oswald. É desse jeito que está no livro. Ele volta no tempo e ganha essa amizade, né, desses dois meninos, e vão falar e tal, brincando lá na Fazbear, aquela coisa linda. Ele descobre que tá em 85. Então ele tá aí 35 anos do passado. 35? É. A conta aqui bateu balde basics, quase me bateu. Mas ele voltou 35 anos no tempo. Só que aí ele fica desesperado, falando, como é que eu faço agora pra voltar? Não é a realidade que eu tô. Eu tô em um outro lugar, eu tô em um outro período. O que que eu vou fazer? Ele então fala, beleza, eu acho que se eu sair vai dar ruim. Eu vou voltar pra piscina de bolinha. Talvez lá dê boa, dê certo. E ele volta pra piscina de bolinha e espera um tempo, ele conta até 100. Quando ele levanta, ele volta pra Jeff's Pizza. Ele volta pra pizzaria lá e ele vai embora, né? O pai dele tá esperando ele já pra buscar pra ir pra casa. E aí, vários dias vão passando, ele vai e volta nessa Jeff's Pizza e volta pra piscina de bolinha e entra lá pra voltar, né, pro passado e ficar com os amigos dele. Como ele sempre quis ter um amigo e sempre quis ir pra um lugar e sair e tal, ele acabou, né, voltando várias vezes e conquistando a amizade desses dois garotos. Quando o Oswald decide sair da piscina de bolinha pra ver o que tá acontecendo, ele fica desesperado procurando os amigos dele, o Mike e o Chip. Por sorte, os amigos dele não estavam, né, na pizzaria nesse dia, né, não sei o que aconteceu, talvez eles não foram, estavam fazendo tarefa, não sei, ou já foram embora no meio do caos que instalou ali do nada. Aí ele olha e vê aquele coelho amarelo, estranho, lá no canto da Fred, lá no cantinho dos funcionários. Aí o coelho fazendo assim, vem cá, vem cá, vem aqui. E aí ele, curioso, vai seguir o coelho. O coelho chega numa parte de trás do salão de festa e vai andando para mais umas outras salas e chega numa sala e tem meia dúzia de crianças mortas. Já dando a entender o que aconteceu, né? Eu falei, aí eu gosto sempre de falar, coelho brabo pegou as crianças pra pôr em buchinho de Fredinho, né? Para variar aí a cagada dessa droga desse lugar. O Oswald, então, ele fica desesperado e fica maluco e volta pra piscina de bolinha pra tentar, né? Sabe, tirar sabe, o que ele viu ali. Quando ele volta pra piscina de bolinha, o coelho brabo vai atrás dele. O coelho brabo, né, tenta entrar junto com ele. E, na verdade, o Jeff consegue... O Oswald consegue voltar pro negócio do Jeff. E ali, ele vê o pai dele meio pistola. Ah, o que tá acontecendo? Por que você ficou preso aí? O que tá acontecendo? Eu falei não é pra entrar na piscina de bolinha. O próprio Jeff aí, sabe, lacrou o negócio todo. Pô, por que você tá fazendo? O que você tá fazendo aí? Aí, então,
o filho fala, não, eu queria te pegar uma peça, né, pai? Poxa, eu queria fazer um negócio pra te dar um susto e tal, mas não achei que ia ter nada. Aí o moleque sai da piscina e aí o pai dá uma olhada na piscina de bolinha, né? O pai do Oswald. Quando ele chega perto, o coelho brabo puxa o pai dele, né? Puxa da piscina de bolinha e sai como se nada tivesse acontecido. E aí, o coelho meio que vira o pai do moleque. Estranho. As pessoas, o próprio dono da Jeff, né? Ele olha pro coelho, né? O coelho amarelo bizarro. Ah, é o pai do moleque. E aí o Oswald fala, não, mas é um coelho bizarro, o que tá acontecendo? Aí o coelho entrou no carro com o moleque, né? Ele forçou, né, o moleque a entrar no carro, melhor dizendo, um moleque meio estranho. Aí eles foram pra casa, o coelho sabia onde o Oswald morava. E aí ele chega na porta da casa, eles entram. E aí, a gata que ele tem, né, tem uma gatinha preta, ela toda estranha, tipo, caramba, entrou um coelho fantasiado aqui, mas é uma gata, não tem o que fazer, não fala. E aí, fica todo estranhado, né, e sai correndo. E o moleque, ele entra no quarto e fala, o que tá acontecendo? Aí, ele volta, né, tentando raciocinar, ele volta e vê o pai dele fazendo janta, se nada tivesse acontecendo. A mãe dele chega em casa, reconhece como marido, o coelho tá passando aspirador de pó na sala. Aí o moleque fala, mas ninguém tá vendo que é um coelho, mano. Ninguém tá vendo que é um coelho brabo. E aí, as coisas só pioram, que tem o primeiro dia de aula dele. E no primeiro dia de aula, o coelho leva o moleque pra escola. E as pessoas cumprimentam o coelho como se fosse o pai dele. O moleque, ele fica tão maluco, ele fica tão neurótico que ele volta, né? Ele quer voltar de algum jeito pra Jeffs, ou tentar fazer o coelho voltar pra lá, ou ver se o pai dele foi pro passado. Ele vai, né? Espera ficar de noite, ele sai no meio da madrugada e vai pra Jeffs Pizza. Na verdade, não no meio da madrugada, ele vai mais ou menos tipo umas 9, 8 da noite. A pizzaria ainda tá aberta. Ele vai pra Jeffs Pizza e volta na piscina de bolinha. Ele entra lá, como o dono da Jeffs, ele tá cagando, andando, ele só falou, o Jeff falou assim, o que você quer? Ah, eu quero um refrigerante aí pra levar pra viagem. E o cara, mano, ele já não tá nem aí pra aquela pizzaria, por isso que deixa passar. O cara já tá, tipo, querendo fechar aquela pizzaria que não deve tá dando lucro nenhum. Mas aí o cara foi lá buscar o refrigerante, o moleque foi na piscina de bolinha. Só pra entender, tipo, o dono não fazia nada? Não, o dono já não ligava pra nada mesmo. O moleque chega na piscina de bolinha, ele entra e vê o pai dele no fundo da piscina, e vê lá o pai dele praticamente morto já. Mas o pai dele ainda tava respirando, mas o pai dele tava muito mal. Quando ele se dá conta, o coelho brabo tá atrás dele. O coelhão brabo tá tacado, do nada já teleportou pra trás do moleque. Aí o coelho tenta matar o moleque, tenta, né, rola uma briga entre os dois. O moleque consegue dar uma cotovelada e brigar e dar uma cabeçada. O coelho, ele consegue, tipo, não sabe como deu essa briga, mas o coelho capota o Corsa ali mesmo, e ele tropeça e se enrosca nas cordas de contenção, né, da piscina, e ele fica preso e ele meio que fica sem ar e tal, não sei o que, e morre asfixiado. Exatamente o que vocês viram. Coelho cosplay de Sayori. E aí depois, o pai dele acorda e ele levanta da piscina de bolinha, o pai dele. E depois, né, teve uma briga, o coelho chega a morder. Fala que o coelho tem uns dentes enormes, assim, uns dentão brabo, umas presas de, tipo, lobo dentro da boca de coelho. Olha que bizarro. E aí, o pai dele acorda e fala, meu filho está sangrando, o que está acontecendo? Não tô entendendo o que eu tô fazendo na piscina de bolinha. Aí o moleque fala, não, pai, relaxa, já foi, já, esquece isso aí. Você desmaiou depois do susto, agora vamos pra casa. E o Jeff, ó, você esqueceu seu refrigerante aqui, mano, vem buscar. E aí que acaba Into the Pit. A gente pode falar, nossa, que história meio estranha, meio bosta. Mas vem a minha explicaçãozinha básica. O que acontece? Na verdade, esta história não é canônica, obviamente. Pelo amor de Deus, viagem no tempo, né, gente? Pô, agora se FNAF tiver De Volta pro Futuro, pelo amor de Deus. Na verdade, essa história é um paralelo com o Mágico de Oz. Eu falei pra vocês, tem o Mágico de Oz, tem várias citações do Mágico de Oz e da Alice nos Países das Maravilhas, né? Neste conto aqui, onde o coelho tá chamando a gente pra mostrar a verdade. E esse coelho, nós já sabemos que é o homem por trás do ruim, que matou 6 crianças nesta pizzaria. E a gente vai falar assim, ah, mas foi em 83 que aconteceu esse assassinato, não foi? Sim, mas pode ser que tenha acontecido em outros lugares, e aqui pode ser que tenha acontecido em uma outra Fazbear Pizza que não é a mesma dos jogos. Tanto que depois desses assassinatos, a pizzaria fechou,
E aí, esse tal de Jeff comprou, né, pra virar, né, sabe, pra aproveitar as coisas ali e tentar, né, mudar o lugar, mas o cara comprou e o bagulho faliu de vez mesmo, e continuou falido desde sempre. Então, essa história serve mais pra ter alguns detalhes pra gente. Tipo, realmente era um coelho fantasiado que matava as crianças. Tem a data de 85 que acontece alguns dos assassinatos, provando que acontece realmente as coisas ruins dentro da Fazbear Pizza. E também que as crianças elas vão curiosas para saber o que é. As crianças elas ficam interessadas, querendo saber o que está acontecendo. Então envolve um ar de mistério. Principalmente, né? Pô, a criança voltou no tempo. Meu Deus do céu, como que isso é possível? Na verdade é só meio que uma metáfora para tipo a criança ou né os curiosos voltando no tempo para ressuscitar as coisas que aconteceram no passado. Tanto que tem um diálogo do pai do moleque, né, junto com o Oswald, eles foram trocando ideia no carro. Quando ele pergunta o que era antes da Jeff, ele fala que é a Fazbear Pizza, o pai dele fica meio bravo, o pai dele fica meio pistola. Pode ser que o pai dele se envolveu em alguma coisa, ou o pai dele foi um dos sobreviventes do Homem por Trás do Ruim, ou o pai dele era um homem por trás do ruim. Nós sabemos que o homem por trás do ruim era o William Afton, é o William Ruim, o Purple Guy. O homem por trás do ruim que nós já conhecemos muito bem. Mas pode ser que ele tenha sido sobrevivente, que ele tenha visto algum dos amigos morrer, não sei. E aí o filho dele, né, viu essa história pessoalmente entrando na piscina de bolinhas e tendo essa viagem muito louca pro passado. Mas essa história não é canônica, pelo amor de Deus. É só pra explicar algumas coisas do universo de FNAF. Bom, pessoas, esse é o resumo de Into the Pit, dentro da piscininha. Espero que vocês tenham gostado. Fique aqui no canal, pessoas, se inscreve e já deixa o gostei e manda nos comentários. Caso eu errei alguma coisa, me desculpe. Mas eu vou tentar melhorar no próximo e, como é o primeiro resumo de livro que eu tô fazendo, espero que os outros saiam melhor. E também quero lembrar vocês, se já se inscreve, ativa o sino, que eu vou também fazer o resumo do To Be Beautiful e o último. Eu quero até falar o nome aqui, desse primeiro livro, que é Quantas Formas... Quantas Formas o nome? Isso. E o segundo é Ser Bonita. E a gente vai continuar também nos outros livros, o Fat, o 135, o do que tem a capa do Fox, não lembro o nome, e o Bunny Call. A gente vai trazer todos aqui. Então se inscreve pra vocês não perderem os outros resumos. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima.